Bom dia, eu vou apresentar meu trabalho, eu sou o Thales, e o objetivo do trabalho era projetar uma fonte de tensão, que fosse possível ajustar de 3 a 12 volts e que aguentasse até pelo menos 100 miliamperes de corrente. Então, só mostrando aqui o final, a gente tem esse resistor que representa a nossa carga. E como pode se ver ali embaixo, ele tem 12 volts passando por ele. Se a gente ajustar o potenciômetro, ele vai até 3 volts. Né? E quando está 12 volts, a gente pode ver ali embaixo que tem 101 miliamperes passando por ele. Então agora eu vou passar por cada componente que eu escolhi. Bom, aqui no início nós temos uma fonte de corrente alternada, que representa a tomada. Ela está configurada para uma tensão de 127. Aqui tem um interruptorzinho para ligar e desligar o circuito. Aqui nós temos um transformador. Eu ajustei a razão dele para justamente ter 24 volts aqui do outro lado, que foi o mesmo que eu escolhi para comprar no site. Então ele está transformando a tensão aqui de corrente alternada de 127 para uma corrente alternada de 24 volts. Depois disso nós temos a ponte de diodos. A função dela é aproveitar os dois ciclos da corrente de tensão alternada, tanto positivo quanto negativo. Então ela vai transformar em uma corrente contínua, né? Uma hora a corrente vai passar por aqui e vai voltar aqui por baixo, né, por esse. E outra hora vai passar aqui por baixo, pelo circuito, e vai voltar por esse daqui. Então, o sentido aqui é sempre esse, né? O positivo aqui e o negativo aqui embaixo. Depois disso nós temos um capacitor. Ele armazena um pouco de energia durante cada oscilação, para que quando estiver diminuindo a tensão, ele que vai ser responsável por alimentar o restante do circuito. A capacitância escolhida de 330 microfarads, ela é mais do que suficiente para deixar o Zener ligado o tempo todo. Então, para não ter oscilações no resto do circuito. Aqui, então, nós temos um diodo Zener e nós temos uma resistência, um resistor acoplado a ele. Esse diodo Zener ele é responsável por manter uma tensão, eu escolhi ele de 13 volts, então ele mantém uma tensão de 13 volts entre esses polos, que é o que a gente quer que fique na nossa carga. No caso, na nossa carga vai ficar um pouco menos, por causa desse transistor. Então aqui tem uma pequena queda de tensão, de cerca de 0,7 volts. Então vai chegar nos 12 que a gente queria aqui no final. Então, para o nosso diodo Zener, para não passar uma corrente muito alta por ele, eu coloquei essa resistência de 2200 ohms. Então ela está limitando a corrente que passa pelo Zener. A gente pode ver ali embaixo, está não passa de 3 miliamperes. Depois disso nós temos um potenciômetro, que como eu mostrei, ele é responsável por alterar a tensão que a gente quer. Então ele vai desde o mínimo aqui dele, onde você tem os 12 volts na carga, até o máximo dele, que no caso está sendo limitado por essa resistência aqui de baixo, de 5.600 ohms. Então quando está ali embaixo, essa resistência acaba limitando a tensão para 3, como a gente pode ver aqui. Além disso, nós temos um transistor NPN. A função dele é justamente a gente conseguir regular a tensão na nossa carga a partir da tensão que tem desse lado, do lado da base, que vem aqui do potenciômetro. E como ele é um NPN, que é muito usado para amplificação de sinal e tudo mais, ele permite que a corrente que passe por aqui seja até 100 vezes maior do que a que passa por aqui. Então se aqui a gente tem 1.18 mA, ele permite até 100 vezes isso. Então aqui na nossa carga a gente vai ter a tensão que está desse lado, que varia de 12 até 3. E vamos ter a corrente vindo aqui direto do nosso circuito, que no caso, para 12 volts, com uma resistência de 120 ohms, vai ser cerca de 100 miliamperes. E aí ela diminui, né, bastante até 25 miliamperes. No final do circuito a gente tem um LED em paralelo, que indica se a fonte está ligada ou não. Essa resistência aqui escolhida é recomendação do fabricante, então esse LED está
o máximo brilho dele é com 20 mA, então a gente coloca essa resistência para garantir esses 20 mA. Ali a gente tem 18. E o legal é que como ele está no final do circuito, se você diminui a tensão, ele diminui o brilho. Então ele é uma boa indicação de quanto de tensão você está fornecendo a sua carga. Então é basicamente isso.